né, saúde é democracia, democracia é saúde. Esse era o slogan do SEBS e continua sendo. Nós hoje temos um sistema eleitoral democrático, mas nós não temos democracia. Nós não temos democracia porque os direitos que estão na própria Constituição não são exigíveis pela população. É só você ir na fila de um hospital para você ver que as pessoas não estão sendo atendidas de acordo com as suas necessidades, de acordo com a dignidade que um ser humano merece. A democracia, para nós, é a possibilidade de exercer plenamente a cidadania. Nesse sentido, a redistribuição, o reconhecimento das diferenças dos vários atores políticos, né? A transformação do aparelho de Estado, que até hoje é um Estado que está dominado pelos interesses exclusivamente da elite. Então, isso tudo é democracia. E isso é um longo trajeto que nós ainda estamos tentando transitar por ele. A reforma sanitária ela parte de todo um movimento de crítica contra a ditadura e pelo retorno da democracia no Brasil. E um grande mote foi a democratização da saúde. E se entendia que não era possível fazer a democratização da saúde sem a democratização da sociedade e do Estado. Agora, essa é uma luta permanente, né, de aprofundamento, né, da democracia no nosso país e de aprofundamento desse Estado, né, da democracia no interior desse Estado. Né, porque, na verdade, em muitos momentos, quer dizer, o fato de nós estarmos falando de políticas estatais, né, não significa que essas políticas estatais estejam atendendo ao interesse do público. Então, é necessário também a mudança no plano da própria sociedade, dos valores que essa sociedade encarna. Né? Uma sociedade que priorize, né, os princípios da solidariedade, né, ao invés do particularismo, né, ao invés da distinção, da solução através do jeitinho, por exemplo, dos seus problemas. Eu sou favorável a uma estratégia de confronto, de conflito. Eu acho que se nós não fizermos conflito, nós não vamos avançar e mudar nada. Essa ideia do consenso, de mascarar os conflitos, ela é uma ideia que só serve à conservação das coisas como estão. A reforma sanitária no Brasil, ele é um tema ultra atual. Por quê? Porque nós não conseguimos avançar e transformar a reforma sanitária e o SUS em direito efetivo à saúde. Nós ainda temos um déficit muito grande, um déficit sanitário muito grande no país, índices de mortalidade, índices de morbidade indesejáveis e incompatíveis com o que nós já alcançamos na própria economia brasileira. A reforma sanitária no ano 2009 é um tema altamente atual. Por quê? Porque o que foi colocado democraticamente pela sociedade brasileira, com apoio do SEBS e de outras entidades, né, no capítulo constitucional de que a saúde é um direito de todos e isso passa a socializar, então, o acesso à saúde, isso, infelizmente, não tem sido cumprido como o SEBS e como aquelas pessoas que idealizaram esse capítulo gostariam. Se essa é uma questão muito atual hoje, muito atual. A gente tem um sistema potente, pujante, tem um direito à saúde inscrito na Constituição, que são poucos os países que têm. A gente tem um sistema instalado, consolidado no país inteiro, mas a gente tem inúmeros problemas. E esse direito à saúde, ele até hoje não foi concretizado. Então, primeiro, concretizar o direito à saúde. Isso é absolutamente fundamental. Fazer disso uma realidade cotidiana dos cidadãos, dos indivíduos, dos brasileiros como um todo. A saúde é, antes de tudo, um desenvolvimento harmônico da sociedade, propiciando a todos a possibilidade de realização de suas potencialidades como seres humanos. A ideia de que a saúde, ela diz respeito à complexidade da vida. Essa é a ideia fundamental. Então, acho que hoje o SEBS continua trazendo isso, porque é muito comum nas políticas de saúde, a gente vê isso muito claramente nas campanhas eleitorais.
a ideia de que se vai fornecer mais leito, mais hospitais, mais serviços, mais centro de saúde, etc, etc. E o SEBS sempre contribui para ampliar a noção de saúde como condições de vida, como qualidade de vida, como direitos e como cidadania. Isso implica, em última instância, na participação da sociedade na construção e na avaliação das políticas de saúde. O papel dos trabalhadores em saúde na concretização do direito à saúde é decisivo, tem sido decisivo na história brasileira dos últimos 21 anos. Nesses 21 anos em que construímos o SUS, a reforma sanitária, da mesma forma como a saúde, a população, os usuários, são os outros componentes decisivos nesse processo. É claro que também os estudantes da área da saúde, os gestores, os prestadores de serviços também têm um papel importante, mas não há, na minha opinião, nenhuma dúvida que os trabalhadores e a população usuária... O governo de esquerda, né, deveria trazer essa saúde para o campo social, para o campo da exclusão social, para o campo da pobreza, né, dos determinantes sociais realmente de saúde. Existem muitas iniquidades no mundo atual e nós sabemos quais são essas iniquidades colocadas. A pergunta é a seguinte: quem são os responsáveis por essas iniquidades nesse mundo globalizado? E essa pergunta não tem sido respondida. Então, aqui no Brasil, nós temos que trabalhar essa questão fortemente para esse campo. Então, a reforma sanitária não está concluída, há uma tendência de pressão de fora para a privatização da reforma sanitária, ou seja, pagamento para hospitais privados, né? Ou seja, a mercantilização da saúde. E o SEBS é contrário a tudo isso, né? Nós somos fortemente favoráveis a uma saúde pública, universal, que seja acessível às pessoas. Medicamentos de alto custo deveriam ser fabricados pelo próprio Estado, distribuídos dentro das unidades sanitárias, ou seja, não adianta nós termos um desenvolvimento científico e tecnológico altamente sofisticado se ele é antidemocrático, se a maioria das pessoas não tem acesso a esses medicamentos. Então, o que nós temos é que democratizar o acesso de todas as pessoas aos benefícios do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E o nosso SUS é um dos sistemas públicos menos financiado com recursos públicos do mundo hoje, apesar de estar na Constituição essa obrigação. E esse Estado atrasado, cartorial, um Estado burocratizado, um Estado extremamente confuso, lento para dar respostas às necessidades da população, esse Estado permanece intocado até hoje. Nesses 20 anos, houve um crescimento geométrico das empresas de planos privados de saúde, um crescimento muito grande da população compradora de planos privados de saúde. E o Estado subsidia hoje por volta de 20% do faturamento dessas empresas. Dá por volta de 12 a 15 bilhões de reais ao ano. Mas o SUS ele passa a ser também, além de pobre para os pobres, ele é complementar para os afiliados a essas empresas, porque essas empresas de planos privados, quando têm que prestar atendimentos mais sofisticados, de maior custo, mais caros para os seus afiliados, aí elas enviam seus afiliados ao SUS. Então o governo federal não só retirou o financiamento, como impediu a reforma do Estado para ser um Estado moderno e dar conta de aplicar a Constituição. De fazer do SUS como um todo um sistema integrado de saúde, nós temos que ter um elemento que às vezes é mal interpretado, que é o princípio, vou dizer aqui, o princípio da pressa. O contrário disso é a insensibilidade diante do sofrimento, do clamor das pessoas que padecem. Bom, para essa necessidade da gente politizar o debate da saúde no Brasil, né, no campo de esquerda e retrazendo os temas importantes para a reforma sanitária no Brasil, que eu acho importante nós nos associarmos ao SEBS e legitimar mais ainda, fortalecer essa entidade. E, nesse sentido, a gente convoca as pessoas a conhecerem, a participarem dessa entidade e, ao mesmo tempo, desse espaço de articulação, discussão e construção de agenda política na saúde pública, na reforma sanitária brasileira.